Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração, nesta manhã de terça-feira, frio que está hoje, né? Hoje nós não podemos reclamar, né? Porque já passamos uns dias aí com muito calor que não suportava, não aguentava nem dormir, né? Agora hoje tá frio, né? Glória a Deus, foi uma noite bem gostosa para dormir. Muito boa mesmo, porque no calor a gente não consegue dormir, né? Mas no friozinho a gente dorme bem. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, em sequência do estudo sobre ansiedade, o primeiro passo que nós devemos dar para sermos libertos da ansiedade se encontra aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Né? É o primeiro passo para nós sermos libertos da ansiedade deste mundo. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor que nos diz assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido, sob a paciência de Deus, para a transformação da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras, não, mas pela lei da fé. Aleluia, glória a Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Amém. Glória a Deus. Deus é tão justo, tão lindo, tão maravilhoso, que Ele não está olhando, né, para a aparência, para aquilo que o povo possa apresentar, aparentar diante dele. Mas Deus é aquele que sonda o coração. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, Deus só quer o coração. Mas Deus, Ele não quer só nosso coração. Ele olha para a intenção do nosso coração, de tudo que nós fazemos. De tudo que nós fazemos, Ele vai olhar a intenção do nosso coração. Louvado seja Deus. E aqui nessa palavra, fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Porque muitos querem nos condenar, querem nos amaldiçoar muitas vezes, por nós não fazermos as obras da lei. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós estamos debilitados, não podemos ficar fazendo continuamente as obras da lei, como querem que nós façamos. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós também temos o nosso descanso, temos momentos para tudo, como diz a palavra do Senhor. E muitas vezes, porque nós damos uma paradinha, muitos já tentam nos condenar, né, pela obra da lei, mas nós somos justificados pela fé. Então, Deus, ele vê
a intenção do nosso coração, o porquê nós estamos parados, o porquê nós paramos alguns minutos ou alguns dias, por quê? Deus sabe. Diante de Deus não tem nada encoberto, né? Tudo está patente e nu aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus é um crivo do Evangelho. É um contraste da lei de Moisés com a lei de Cristo. Louvado seja Deus, porque na lei de Moisés muitos são condenados, né? Mas na lei de Cristo nós somos justificados por Jesus. Mas para que nós venhamos ser justificados por Jesus, nós também precisamos abandonar nosso erro e crer que Jesus, ele é suficiente para nos libertar da condenação da lei, da condenação do pecado, seja de qual for a condenação. Deus, através de Jesus Cristo, ele é o nosso justificador para nos justificar de tudo quanto nós façamos, certo, bem ou errado. Se nós estamos certo, nós somos justificados. Se nós erramos, também, se nós se arrependermos, pedirmos perdão a Deus, nós também somos justificados. Mas para sermos também, continuando a justificação, nós vamos passar pelo crivo do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós precisamos obedecer a Jesus e a sua palavra. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E o crivo do Evangelho é um ensinamento, né? Um ensinamento de Jesus, um ensinamento do Evangelho, um ensinamento da palavra de Deus. E ele nos dá como um filtro. Jesus, ele é como um filtro para avaliar e discernir nós, né? O que nós estamos fazendo, se estamos fazendo certo, se estamos fazendo errado, como nós estamos fazendo, se é de coração. Então, nós vamos passar pelo crivo do Evangelho. Então, nós não podemos só falar da palavra de Deus, mas nós também precisamos viver a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E quando nós vivemos a palavra de Deus, nós encontramos a salvação de Deus em Cristo Jesus. E uma da salvação é a ansiedade, né? A ansiedade precisa de libertação. Libertação de ansiedade, muitas vezes de algo que está para acontecer, algo na nossa alma. Nós precisamos de libertação da nossa alma. E Jesus, ele não veio simplesmente para nos... Simplesmente não, é algo maravilhoso, né? Jesus, ele não veio para nos salvar naquele grande dia, somente naquele grande dia, né? Onde Jesus vai vir buscar a sua igreja, mas Jesus, ele veio para nos salvar aqui, de todas as artimanhas do inimigo contra a nossa vida. Então, a angústia, a ansiedade, também é algo que precisa de libertação. E somente Jesus, através de Jesus, é que nós vamos sermos libertos. Louvado seja Deus. E nós precisamos ser libertos, curados e depois continuarmos, né, curados e servindo a Deus, a Jesus, a continuação, porque muitas opressão vem contra a nossa vida, né? Nós estamos neste mundo, então muitas são as investidas do nosso adversário contra nós para nos destruir, para nos derrubar, para nos entristecer, para nos paralisar. E então nós precisamos continuar crendo, confiando e obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus livra agora, salva agora, liberta agora, mas daqui a pouco precisamos de outra libertação, de outra tristeza, de outra dor, seja o que for. Louvado seja Deus. Então, quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós agradecemos ao nosso Deus, então Ele vem e nos liberta. Louvado seja Deus, liberta da ansiedade. Louvado seja Deus.
E nós, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós já recebemos o dom, né? Um dom é uma dádiva, é um presente de Deus que Ele nos dá para a nossa salvação. Louvado seja Deus! É um favor que Deus Ele nos faz através de Jesus Cristo para que nós vamos ser libertos da ansiedade, da angústia, seja o que for. Louvado seja Deus! E o Evangelho é boas novas, então nós precisamos aprender as coisas novas em Cristo. Nós não podemos ficar na letra. A letra mata, caduca, mata até mesmo as pessoas. A religiosidade mata. Se nós ficarmos só na religiosidade, a religiosidade mata. Mas Jesus, ele traz vida para nossas vidas, para o nosso espírito. Se nós ficarmos só na letra, a letra vai nos matar. Mas se nós vivificarmos em Cristo Jesus, nós vamos ter vida através de Jesus e através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E no Evangelho nós também precisamos de sermos transformados, né? Nós vamos sendo, como eu já falei, temos que estar aprendendo e através de nós aprender a palavra de Deus, nós vamos sendo transformados. Louvado seja Deus. E nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos transforme. Aceitar a palavra de Deus em nosso coração e deixar que aquela palavra fale em nosso coração e que nós possamos viver aquela palavra. Louvado seja Deus. Então ela vai gerando em nós vida e a vida vai nos transformando. Louvado seja Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, ao qual eu creio, confio e estou vivendo, aprendendo a cada dia mais. Graças a Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E dentro do Evangelho nós temos experiências, né, para contar, nós passamos, né, experiência com Jesus, né, louvado seja Deus. Nós passamos pelo deserto, pela escassez, mas nós sabemos que Cristo está conosco, andando conosco, segurando em nossas mãos, nos levando por caminhos planos, nos abençoando, nos dando graça, nos dando força para que nós possamos seguir a nossa caminhada. Louvado seja Deus. E esse é um processo, é viver sobre a autoridade da palavra de Deus, né? Porque nós não se alimentamos só de alimentos deste mundo, mas nós vivemos alimentados primeiramente pela palavra do Senhor. Nós somos alimentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Louvado seja Deus. Jesus, ele disse para os seus discípulos, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Então, nós não só sobrevivemos através de alimentos aqui deste mundo, mas nós sobrevivemos através da palavra do Senhor. Ela é vida. Ela é vida para nós, ela é vida para o nosso espírito, ela é vida para a nossa alma, para o nosso coração. E ela nos liberta de toda ansiedade, de toda angústia, de toda tristeza, de toda dor. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela é transformadora, né? Ela nos transforma, ela vai nos transformando a cada dia. A cada dia é uma vida transformada e autêntica, né? Em Cristo Jesus. É o contraste da religiosidade. É o contraste da lei de Moisés e da religiosidade. É totalmente diferente. Louvado seja Deus. A religiosidade é vazia, né? Mas em Cristo nós somos preenchidos da sua graça, do seu amor, do seu poder, da sua autoridade, do Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja Deus. É um contraste entre a religião, de sermos religiosos e sermos cristãos. Louvado seja Deus.
E eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus. E essa salvação é um presente de Deus para nossas vidas, para nos libertarmos de todas as angústias deste mundo. Amém. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quero te louvar, te agradecer pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na minha família, no meio do teu povo, Senhor. Continua, Senhor, sendo conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, esteja, ó Deus, nos ajudando, nos ensinando a cada dia, Senhor, a estarmos mais parecido com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que cada dia nós sejamos mais transparentes pela Tua palavra, libertos e transformados pela Sua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço pela minha vida, pela minha família, pela vida dos meus irmãos, pelo Teu povo, Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, nos dê um dia de bênção e de paz na presença do Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.